Olá, para você que está aqui me assistindo, eu sou Ana Rodrigues e nós vamos agora para mais um vídeo do canal Astrologia Clássica. Nós vamos falar sobre uma técnica do período helenístico da astrologia que é bem simples, muito legal, vocês vão gostar, principalmente se você gosta dessa ideia sobre destino, né, sobre como a vida flui, tá? Essa ideia principalmente de missão de vida, destino, eu não gosto muito do termo missão de vida, mas o destino é sempre um tema muito buscado, né? Antes de começar falando sobre a técnica propriamente, se você está aqui pela primeira vez e não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. E também, se você gostar, não esquece de curtir o vídeo, tá bom? Se estiver buscando curso de astrologia, eu também tenho alguns cursos de astrologia clássica lá na minha plataforma EAD. Você pode ver os cursos que eu tenho lá no meu site, tá bom? É astrologiaclassica.com.br. Bom, vamos ao que interessa, né? Sei que vocês querem mesmo é aprender como identificar o icodespotes, é uma técnica do período helenístico e se escreve oikodespotes, né? Essa técnica, ela tem por objetivo identificar o planeta que assume uma função de condutor do destino do nativo, né? E parte de uma ideia, de uma base neoplatônica, foi desenvolvida bem nessa época, onde a visão, pensamento e discussão sobre essa ideia do destino era bastante forte. Então, muitos filósofos estudavam a astrologia exatamente para fazer essa comparação de destino, livre-arbítrio, eram os temas bem comuns durante esse período filosófico, né? Essa escola neoplatônica tratava muito desses temas, né? Astrologicamente, qual é a ideia que a gente tem? Bom, conciliando filosofia com astrologia. A ideia que se tem é de que a vida ela é conduzida por um daimon pessoal. O que é um daimon pessoal? É como se fosse um espírito, por exemplo, condutor do destino da vida da pessoa, do nativo. E que existe um bom daimon, como existe também o mau daimon. Bom daimon conectando ao destino positivo, o mau daimon aos desafios, né, os problemas, né, as situações mais adversas que a gente vai encontrando na vida. Mas nessa técnica do icodespotes, somente um bom daimon pode ser um condutor da vida do nativo. Por isso a gente tem alguns protocolos para seguir nessa identificação, né? O nosso ponto de partida é identificar se você nasceu durante o dia ou nasceu durante a noite. Se você nasceu durante o dia, vai manter a atenção à posição do Sol. Nós temos 3 pontos importantes para levar em consideração aqui, para observar, né? Mas temos uma sequência que é determinada a partir do horário do nascimento. Então, se você nasceu durante o dia, você vai manter a atenção sobre a posição do Sol e especialmente considerá-lo se ele não estiver em uma casa cadente, na casa 3, na casa 6, na casa 9 ou na casa 12. Se ele estiver em uma dessas casas, aí você vai observar a condição da Lua, também considerando se ela não está posicionada em uma dessas casas cadentes. Se ela tiver, aí você pula para o ascendente, aí o ascendente mata a charada e encerra o assunto, tá? O que é esse ponto, então, que a gente vai escolher entre Sol, Lua e o ascendente? É o ponto que nós chamamos de predominador, é ele que vai dar a partida para a gente identificar quem é o icodespotes. Mas se você nasceu durante a noite, então você vai inverter a ordem de verificação, você parte do ponto da Lua, então você vai olhar primeiro para a posição da Lua, sempre considerando se não está em uma casa cadente, 3, 6, 9 ou 12. Se ela tiver, aí você parte para o Sol, e se o Sol tiver em uma casa cadente, não pode ser o predominador, ele vai te levar à condição do ascendente, tá? O que significam esses 3 pontos, né? Esses pontos eles têm uma relevância importante sobre os temas de condição física, né, vitalidade, energia e dos grandes pontos de interesse da vida do nativo. Lá na fase seguinte, na fase árabe, persa, eles acrescentaram mais 2 pontos a esses, né, 3 pontos aqui, e o lote da fortuna e a alunação pré-natal, e tornaram eles pontos elegíacos, né? Então é a partir dos pontos elegíacos que lá na fase grega a gente calcula o Almutem Figuris, que tem uma função importante sobre questões do corpo, mas que muitos astrólogos também associam à ideia de destino, missão de vida também, tá? Então, voltando aqui à fase grega, né? Depois que você identificou se é o Sol, a Lua ou o ascendente, o seu predominador da carta,
você vai observar o signo onde ele está posicionado, tá? E o planeta que tiver domicílio nesse signo é o que vai assumir a função do Icodespotes. O que é o Icodespotes? Então, o Icodespotes é esse planeta que, segundo os neoplatônicos, fazia a conexão do daimon pessoal à vida do nativo. Então, quando o nativo nascia, ele seria o ponto de partida para que o daimon se conectasse à vida do nativo. Então, ele é um condutor do destino, né, da vida do nativo. Agora, pessoal, é assim, a gente aprende todos os significados puros, principalmente aqui em rede social, né? A gente aprende os significados puros dos planetas. Mas quando a gente chega a essa identificação do planeta Icodespotes, não devemos levar só em consideração as suas qualidades básicas, as suas características básicas, porque a gente vai precisar analisar a condição dele na carta, né? Então, posição por dignidade ou debilidade, recepções mútuas, os aspectos que aplicam ou recebem com os benéficos e com os maléficos, a posição dele por casa, está numa casa angular ascendente cadente, enfim, tem uma série de pontos, né, que vocês vão precisar manter atenção, que vão qualificando a posição desse planeta. Então, quanto mais dignidade essencial ele tiver, mais forte ele está. Quanto menos desafio por aspectos ou por recepção por debilidade ele tiver, melhor é, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu nasci durante o dia e eu tenho o Sol posicionado em Peixes. Por signos inteiros, ele está na casa 11. Então, eu coloco por signos inteiros porque nós estamos falando de uma técnica do período helenístico e era mais comum usar ali a divisão por signos inteiros, né? Então, eu tenho um Sol posicionado ali na casa 11, no signo de Peixes, ele já assume imediatamente essa função do predominador. Se ele não pudesse ser, eu observaria a Lua, mas aí eu tenho a Lua em Áries e a Lua ficaria numa casa cadente por signos inteiros. Então, eu iria direto para o meu ascendente, que é Touro, tá? Mas, enfim, o meu Sol pode assumir essa função. Então, como ele está em Peixes, o planeta que tem domínio sobre Peixes, domicílio em Peixes, é o que assume a função do Icodespotes, que no meu caso, então, é Júpiter, né? Agora, gente, eu tenho Júpiter posicionado em 2 graus de Aquário, por signos inteiros, ele fica na casa 10. E ele não tem nenhum aspecto, ele não recebe nenhum aspecto, não aplica nenhum aspecto, ele tá bem solto. E ele, por estar em Aquário, está no 12º signo a partir de Peixes, né? Então, ele está numa condição de aversão à posição de Peixe, a casa de Peixes. Ele tem pouco domínio ali, né? De conduzir as coisas ao próprio interesse. Então, ele acaba tendo uma função de Icodespotes, que acaba muitas vezes levando a algumas mudanças súbitas, que foi mais ou menos o que eu vivenciei. Por signos inteiros, eu tenho Júpiter na casa 10, então eu trabalhei um bom tempo em empresas, construí minha carreira em empresas, mas quando chegou uma determinada fase da minha vida, eu fiz uma mudança radical para uma outra área. Mas ela não foi muito suave, né? Então, essa condição de Júpiter não promoveu uma condição de alteração muito suave. Foi um processo, né? E durante esse processo teve muitos desafios aí que eu fui vivenciando nesse tema de carreira, trabalho, negócios, né? Montei alguns negócios, não deram muito certo, então foram se ajustando, tá? Então é mais ou menos isso que eu quero dizer. Não é pelo fato de Júpiter ser o grande benéfico que ele sozinho, pelas suas características puras, conduz a uma situação boa e um destino muito bom. Então, para que às vezes a coisa aconteça, ela acaba passando por percalços. Mas isso porque eu tenho essa condição específica de Júpiter. Se eu tivesse Júpiter em Peixes ali junto do Sol, seria até interessante, né? Ele poderia ficar um pouco combusto ali perto do Sol. Se tivesse um pouco mais afastado em Peixes, ele ficaria bem porque estaria no próprio domicílio, ele se livraria dessa condição de aversão. Mas, enfim, é dessa forma que vocês devem levar em consideração os vários fatores para se entender como um planeta funciona, né? E aí, a partir daí, chegar a essa conclusão do que esse predominador, do que esse Icodespotes, a partir do predominador, diz sobre você, sobre o seu destino, né? No fluir da vida, tá bom? Bom, pessoal, então é isso, né, que eu queria passar. É difícil dar uma aula com respostas muito prontinhas aqui do que cada planeta possa representar, porque eles vão se alterando muito em função da carta. E também porque na astrologia tradicional, na astrologia clássica, a gente não trabalha com essas visões fechadas, né?
exatamente por esse fator que eu falei, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de curtir e compartilhar com os seus amigos. Até a próxima, então, até mais.